sua vida e na sua família, em nome de Jesus, amém? Porém, a palavra que Deus colocou no meu coração, para eu estar ministrando aqui hoje para vocês, eu acredito que cada pastor, que cada pregador que está ministrando aqui todos os dias, tem focado em algumas áreas, na vida espiritual, na vida profissional, e Deus colocou no meu coração para pregar sobre uma área que infelizmente muitas vezes a gente deixa por último na nossa vida, sendo que essa área é a área mais importante para que as outras áreas possam fluir. E hoje Deus colocou no meu coração para que eu possa pregar sobre você ser guiado pelo Espírito Santo nesse ano de 2021, sobre você ser direcionado por Deus em tudo aquilo que você vai fazer, não apenas em decisões que você vai fazer na sua vida, mas que você realmente possa ter uma vida cheia do Espírito Santo em 2021, que você possa ser guiado por Deus. Eu amo uma palavra que está escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz que quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz por trás de ti dirá: esse é o caminho, andai por ele. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda esse ano, eu quero declarar que essa voz do Espírito Santo vai estar dizendo para você: é esse caminho que você vai seguir, é nessa porta que você vai entrar, é esse relacionamento que eu digo sim, para esse relacionamento eu digo não, essa porta eu fecho para te proteger, essa porta eu abro para te alegrar, essa bênção eu te entrego para te recompensar, esse deserto eu permito para te amadurecer. Eu não sei quais são as decisões que você vai tomar esse ano, mas eu quero declarar que a sua carne não vai reinar esse ano, que quem vai reinar esse ano é o Espírito Santo de Deus. Você vai ser guiado pela voz certa, e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 16, Evangelho de João, capítulo de número 16, nós vamos ler os versículos de número 12 e 13, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículos 12 e 13. Abra a sua Bíblia comigo para que a gente possa fazer uso da palavra de Deus, e eu creio que Deus vai estar realmente falando conosco, porque eu creio que nós viemos a esse lugar, não por causa de uma pessoa, não por causa de um interesse secundário, de apenas sermos abençoados, mas a gente veio aqui hoje realmente para ouvir a voz de Deus, porque a gente precisa da palavra de Deus, para não apenas ser alimentado, mas para ser fortalecido, e também guiado todos os dias da nossa vida, amém? Evangelho de João, capítulo de número 16, versículos de número 12 e 13, diz assim: Jesus falando com os seus discípulos, ele disse a seguinte coisa, ele é o emissor dessas palavras que eu vou estar lendo aqui agora, não foi um discípulo quem falou, foi o próprio Jesus, e ele conversando com os seus discípulos disse: tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês ainda não podem suportar, porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que ainda está por vir. Bom, queridos, quando Jesus ele fala essas palavras, já caminhando para o fim do seu ministério, para a sua morte e logo após para a sua ressurreição, Jesus já tinha compartilhado muitas coisas com os seus discípulos, ele já tinha pregado muito do seu reino, princípios, valores, ele já tinha falado sobre a eternidade, mas por incrível que pareça, a Bíblia fala que nesse dado momento ele vira para os seus discípulos e fala: eu ainda tenho muito para compartilhar com vocês, eu ainda tenho muito para revelar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Sabe, queridos, falando de uma forma bem rápida para que eu possa entrar nos pontos que eu tenho para compartilhar, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós não falamos sobre uma energia. Tem gente que às vezes quando se refere ao Espírito Santo, fala de uma forma muito genérica e diz: vem sobre nós Espírito Santo, cai sobre nós, ou então falam sobre o poder do Espírito Santo. Um dia eu estava viajando em um determinado voo, e uma pessoa do meu lado, viu quando eu fechei os meus olhos para orar,
antes do avião decolar, e aquela pessoa olhou para mim e disse: para quem você acabou de orar? Com quem você acabou de falar? E ele, curioso, fez essa pergunta, afinal existem muitos deuses, né? E ali eu olhei para ele e falei: foi com o Espírito Santo que eu acabei de falar. E ele disse: legal. E eu percebi que ele também tinha feito uma determinada reza, uma determinada oração. E aí eu virei para ele e disse: e você, com quem você falou agora? E ali ele disse: não, eu falei com o universo. Aí eu olhei para ele e falei: foi mesmo? Aí ele falou assim: foi, eu falei com o universo. E eu falei: mas quem é o universo? E ele falou assim: não é uma pessoa não, é o universo. Diga misericórdia. O mundo hoje em dia está cheio de gente espiritualizada. O mundo hoje está cheio de pessoas que praticam rituais, pessoas que falam do universo como se estivesse falando de um ser supremo, que não tem nome, que não tem personalidade. Hoje em dia, se você for na internet ou até mesmo na TV, você vai ver blogueiras, você vai ver apresentadores de TV, você vai ver modelos espiritualizados, que não querem dizer que são ateus, porque é claro, querem passar uma simpatia para os seus seguidores, mas que também não se comprometem com Deus. E ali eu olhei para ele e comecei a pregar para ele durante aquele voo, e comecei a dizer para ele, né, que como era difícil você se relacionar com uma pessoa que não existia. E ali ele olhou para mim e falou assim: mas quem é o seu Deus? Que Espírito Santo é esse? E eu falei assim: ele é o dono do universo, ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, ele é aquele que dá ordem para o sol parar e o sol para, ele é aquele que criou os planetas, ele é aquele que tem todo o poder, e o nome dele é Jesus Cristo. E ali, meu irmão, ele começou a se arrepiar, e ele falou: engraçado que eu estou sentindo algo estranho enquanto você fala. Eu falei: é porque ele já chegou aqui no nosso meio, ele está sentado aqui entre mim e você, ele é real, ele existe. Eu sei, meu irmão, que o resultado dessa conversa vocês já sabem. O voo terminou com ele aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, e sendo cheio do Espírito Santo. E é por isso que hoje eu venho a esse lugar para dizer para você que o que Deus tem para mim e para a sua vida não é uma vida de rituais. Não interessa qual foi a roupa que você vestiu na hora da virada, o importante é com quem você falou na hora que deu meia-noite. Eu não estou preocupado se você começou o ano com o pé direito, a minha preocupação é se você começou o ano com o joelho direito e o joelho esquerdo no chão. A minha preocupação essa noite, meu irmão, não é sobre quem está contra você, mas é saber se Deus é por você, porque se Deus é por você, ai de quem for contra você esse ano. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre ser guiados pelo Espírito Santo, a gente fala sobre realmente nós sermos cheios do Espírito Santo, sermos direcionados por Ele em cada decisão que a gente vai tomar. E quando eu falo sobre você discernir a voz do Espírito, ser guiado como Jesus falou que nós seríamos quando o Espírito dele viesse. E note que quando Jesus falava sobre o Espírito Santo, Jesus falava de uma forma desejosa. Ele, em outras palavras, não que ele tenha falado com essas palavras, mas trazendo para o cearenseis e trocando em miúdos aqui para a gente, era como se ele falasse: se vocês acham que vocês já viram tudo por estarem caminhando comigo, vocês precisam ver o que é que vocês vão viver quando o Espírito Santo descer sobre vós. É tanto que a Bíblia fala que uma das primeiras coisas que aconteceu quando Jesus gritou: está consumado, é que a terra tremeu e o céu escureceu, reconhecendo que o Filho de Deus acabara de morrer. Mas alguém saiu correndo do templo com a seguinte notícia: o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, acaba de rasgar de alto a baixo. Louvado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu, meu irmão, eu não tenho dúvida que quem rasgou aquele véu foi o Espírito de Jesus, que saiu do corpo dele na cruz e já passou no templo, quebrando toda a divisão que havia entre nós e Deus. Porém, foi no dia de Pentecoste
que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a partir dali, Deus não está apenas conosco, a Bíblia fala que Deus está em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é muito diferente quando você anda com uma pessoa, ou quando essa pessoa vem morar dentro de você. E é por isso que nós precisamos realmente valorizar a presença do Espírito Santo. Eu oro, meu irmão, para que esse ano, antes de tudo que você for fazer, e a primeira coisa que você vai buscar é ter a sua intimidade com o Espírito Santo aumentada em 2021. A gente às vezes acha que o nosso problema é uma coisa, o nosso problema é dinheiro, o nosso problema é um ministério que não deslanchou, o nosso problema é uma profissão, o nosso problema é ser feliz em um determinado relacionamento, quando na verdade a gente cresce, amadurece e percebe que às vezes o nosso problema não são coisas, o nosso problema é a nossa vida espiritual que está fora do eixo. E se a tua vida espiritual está fora do eixo, nada na tua vida vai dar certo, vai para frente. Eu escrevi um livro há milhares de anos atrás, e nunca mais escrevi outro, mas esse ano eu vou lançar outro novo, em nome de Jesus. Mas o único livro que eu escrevi até então, em um determinado capítulo do livro, eu escrevi uma frase que muita gente foi abençoada, edificada, retuitou, foi a frase mais compartilhada do livro, que era uma frase que dizia: coloque Deus no centro da sua vida, e todas as demais coisas e pessoas irão para os seus devidos lugares. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, meu irmão, nada mais importa mais do que a presença dele na nossa vida. A gente muitas vezes acaba perdendo coisas, ou muitas vezes as coisas demoram a acontecer conosco, porque a gente não percebe, que às vezes a gente está idolatrando as bênçãos. E como eu sei que vocês estão passando por 12 dias de propósito, eu não posso deixar de passar esse recado de Deus aqui para você essa noite. Que esses 12 dias de propósito, você clame por todas as áreas da sua vida, mas que você não idolatre nenhuma bênção que você está pedindo. Que você não diga: Senhor, eu preciso que tu me dê isso esse ano para eu ser feliz. Porque enquanto você estiver fazendo essa oração, Deus não vai te dar isso. Pelo contrário, Deus vai continuar te deixando na cadeira da paciência, ou no deserto da espera, até para você perceber que não é uma bênção que te satisfaz, mas é a presença do abençoador habitando dentro de você, que vai trazer satisfação e plenitude para a sua vida. Você precisa chegar no nível de cantar como muita gente cantou há alguns anos atrás, quando essa música maravilhosa foi gravada, uma música 100% cristocêntrica, que dizia: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tiver vacina, Ele é Deus. Se não tiver vacina, Deus continua sendo Deus. A minha vida e a sua vida não está na mão do governo, não está na mão das pessoas, não está na mão do acaso. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Sabe, queridos, eu vejo tantas pessoas que no ano passado perderam entes queridos, que no ano passado viram muita gente morrer, e eu não estou aqui brincando, ou romantizando, ou minimizando, ou subestimando a questão dessa doença chamada coronavírus, de forma nenhuma. Ano passado, em junho, eu tive a infecção do corona, e eu passei 16 dias mal. Eu ia tomar água na cozinha, parece assim que eu estava correndo a São Silvestre. Foi realmente muito difícil. Eu costumo brincar dizendo que eu orava para Deus me curar, e eu clamava a Deus de mão para baixo, porque se eu clamasse a Deus com os braços para cima, eu tinha medo de Deus puxar, de tanto que eu estava sentindo uma angústia, uma fraqueza, que eu acredito que aqueles que tiveram e desenvolveram esse nível de sintomas sabem o que eu quero dizer. E eu vi pessoas morrerem, e eu vi muita gente exaltando a doença e dizendo: o coronavírus matou fulano. E quantas pessoas com medo, aprisionado. Entenda bem, eu não estou querendo aqui subestimar, nem brincar, nem dizer que você deve zombar, porque tem muita gente que zombou da doença, pessoas da TV, repórter, apresentador de TV, e que morreram. E o pessoal fez o comparativo da reportagem, zombando, brincando, e depois morto. Então eu não estou querendo brincar, mas o que eu estou querendo dizer é que
Eu vi pessoas cheias do Espírito Santo morrerem ano passado, como a pastora Arildes, mãe da pastora Nenê, minha pastora, uma das grandes pastoras que essa cidade já viu. Pastora Nenê, ou melhor, a pastora Arildes era pastora da igreja Peniel, que foi uma das primeiras igrejas de comunidade aqui dessa cidade, uma mulher que deixou um legado, e ela morreu ano passado, e ela morreu com coronavírus. Mas sabe por que eu cheguei à conclusão? Nos momentos de tristeza, quando eu chorei, porque nem um enterro decente ela pôde ter, devido à pandemia, que não podia juntar aglomeração, porque se ela morre em uma época normal, teria mais de 3.000 pessoas no enterro dela, não tenho nem dúvida, e só eu e a família mais próxima é que pôde ir lá, no momento do enterro. E no momento de tristeza, em que eu quis me revoltar com a doença em si, o Espírito Santo falou para mim, e ele disse: meu filho, não foi essa doença que matou a minha serva, foi o propósito dela na terra, que terminou e eu guardei. E o que é que eu aprendi quando o Espírito Santo me exortou dizendo isso? O que eu aprendi é que a Bíblia não mente quando diz no Salmo 139, verso 16, que os nossos dias foram todos escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quando a gente saiu do ventre, os nossos dias foram escritos. E é por isso que eu digo para você, meu irmão, que nem o corona te mata enquanto o propósito de Deus não terminar na sua vida. Agora, no dia que o propósito de Deus encerrar, um espirro te mata. É porque o teu tempo acabou, meu amigo. Você não é eterno, não. Você uma hora vai partir. E é por isso que hoje eu venho nesse lugar com uma boca de profeta sobre a sua vida, para dizer para você, que se você teve algum trauma, ou algum momento de crise de ansiedade, de pânico ou de medo no passado, o Espírito Santo vai quebrar essa fortaleza na sua mente e no seu coração, para dizer para você, que a tua vida está na palma das mãos de Deus. A tua vida está escrita, e o que a caneta de Deus escreveu para você, a borracha do diabo não pode apagar. Aquilo que Deus escreveu vai se cumprir. E nós precisamos entender que a única coisa que nos impede de viver a vontade de Deus, ou pelo menos atrasa, não é o diabo. Sabe quem é? Somos nós mesmos. Quantas vezes eu vejo pessoas fazerem estudos, ler livros, fazer cursos sobre batalha espiritual, estudando o demônio, e nada contra você estudar algumas coisas, algumas áreas, nada contra até você estudar a batalha espiritual, desde que seja um estudo rápido. Não você ficar estudando mais Satanás do que Jesus. Diga misericórdia. Quando eu aceitei a Jesus, há 18 anos atrás, eu estava naquele fogo, novo convertido, o que o povo mandava eu fazer, eu fazia, e eu sempre tive um negócio, um chamado para ser do fogo, eu nunca tive um chamado para ser gelado. Respeito os tradicionais, mas eu sou pentecostal até o tutano do osso, não consigo negar. Hoje mesmo, o Jet estava cantando essas músicas aqui, chega eu fico me tremendo todinho. Ele vai além da medicina, meu irmão. Mara Lima, do tempo que o papo era coroinha, essa música. E eu amo essa música, fogo puro, eu estava aqui me realizando. E eu sou do fogo. E aí quando eu me converti, eu querendo entender sobre o fogo do Espírito, o reino espiritual, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Samuel, se tu quer ser do fogo mesmo, se tu quer ter autoridade com os demônios, tu tem que ler um livro. Muitos aqui mais antigos vão se lembrar. Tu tem que ler um livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, de uma mulher chamada Rebeca Brau. E ali eu peguei e falei: tá bom, vou ler. Quando eu fui ver, meu irmão, o livro era um livro dessa grossura, quase do tamanho da Bíblia. E eu não tinha nem terminado a ler esse livro. Meu irmão, no primeiro capítulo eu já comecei a sentir a presença do cão ao meu redor, porque a mulher compartilhava umas experiências que ela vivia com o diabo. A mulher falava que o diabo se deitava com ela. Eu não vou nem dizer o resto. E ela começou a compartilhar. Eu falei: meu Deus, vai me repreender. E eu sentindo um demônio ao meu redor. Eu: sai, Satanás, o que é que tu está fazendo aqui? E meu irmão, eu sentia mais a presença do cão do que de Jesus, lendo o livro. Aí eu falei: meu Deus, mas isso aqui é guerra mesmo, é guerra, tem nada não, vou continuar a ler. Só que o que eu percebi é que o livro não estava me edificando em nada. O livro estava compartilhando mais, e com todo respeito, pelo amor de Deus, depois não vamos levar falando que eu estava falando mal, não sei o quê. Não, só estou falando de algo específico. Posso falar?
Desculpa aí, viu? Você tem alguém que é fã. Mas o fato é que, depois de muita luta, quando eu terminei, que eu nem conseguia dormir com os demônios me cercando por causa desse livro, eu cheguei pro meu amigo profeta lá da primeira igreja que eu congreguei e devolvi, né, que ele tinha me emprestado. Irmão, tá aqui o livro, ó, muito obrigado, mas misericórdia, foi luta pra eu ler esse livro. Aí ele falou assim, terminou mesmo? Eu falei, terminei. Pois agora tem a parte 2. Eu falei, tu tá brincando com a minha cara, né? Ele falou assim, não, é sério. Agora você tem que ler o Vasos para a Honra, ou era o Prepare-se para a Guerra. Eu sei, meu irmão, que era uma trilogia de livros da mulher, cada um mais dessa grossura, cada um maior que o outro. E eu falei assim, não, irmão, não vou. Ele falou assim, você não pode deixar pela metade não, que é coisa espiritual. Eu sei que o homem me oprimiu e eu comecei a ler o segundo livro. Meu amigo, era demônio que não acabava mais. A cada uma vez que a mulher falava de Jesus, era 20 que ela falava de Satanás. E eu falava, meu Deus, misericórdia. Terminei, quando eu terminei, o Prepare-se para a Guerra, o nome do segundo livro, era Prepare-se para a Guerra. E eu ainda virei para ele e falei assim, meu irmão, ainda vou me preparar para a guerra, depois do primeiro. Pensei que eu tinha vencido a batalha. Não, agora o segundo é Prepare-se para a Guerra. Resumindo, o terceiro era Vaso para a Honra, e eu li os 3. Li, deixei para lá, até que eu cresci, amadureci. E eu comecei a pregar contra as pessoas estudarem ao diabo. Eu comecei a perceber o tempo que eu perdi estudando aquilo. Tem gente que sabe todos os nomes do diabo, Zé Pilintra, Maria Padilha, Pomba Gira. Tem crente que se você perguntar o que está em João 3,16, ele não sabe. Mas se perguntar o nome dos demônios, ele sabe. A pessoa chega falando que está passando por dificuldade financeira, ele já fala, é o tranca-rua, vamos fazer uma campanha. Enfim, meu amigo, tem gente que passa anos estudando o diabo. E eu vim hoje para te dar uma notícia, para dizer para você que a única coisa que você precisa saber sobre o diabo é que ele foi derrotado há 2021 anos atrás. Que quando Jesus gritou, está consumado, a Bíblia fala que todos os demônios foram expostos à vergonha pública. E Jesus disse, foi-me dado todo o poder, todo o poder nos céus e na terra foram dados a Jesus. E mais uma vez, eu também não estou subestimando o diabo, dizendo que você deve zombar ou brincar com Satanás. Mas o que eu estou dizendo para você é que o diabo não pode destruir os planos de Deus na sua vida, se você for guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Samuel, e por que Deus tocou em Jó? Ou melhor, por que Deus permitiu Satanás tocar em Jó? Provação. Até para nos tocar, Satanás tem que pedir a permissão de Deus. E ainda tem um detalhe: se Deus permitir você passar por uma prova, meu irmão, passa dando glória. Porque como o exemplo de Jó, depois que tu passar, prova vencida jamais será repetida, e a glória é dobrada sobre a sua vida. Você pode ser provado em outra área, mas naquela que você foi provado, nunca mais você vai ser. Então, hoje eu venho a esse lugar para compartilhar de uma forma muito prática e rápida, direta com você, que o teu maior inimigo não é o diabo. Sabe quem é o nosso verdadeiro inimigo? É a pessoa que a gente vê no espelho quando a gente vai escovar os dentes. Sabe quem é o nosso maior inimigo? É a foto que está na tua identidade. Tem gente que tem tanto déficit de atenção que está pensando quem é. Para evitar que alguém não entenda, eu estou falando de você. Nós somos o nosso maior inimigo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente toma um caminho que não é da vontade de Deus, a gente paga um preço. O problema do pecado na nossa vida não é a falta do amor de Deus. Tem alguns pastores e pregadores que às vezes pregam sobre Deus de uma forma tão ruim, como se Deus fosse um pai revoltado, ou um padrasto ruim, ou um juiz que quer apenas o nosso mal. Pois deixa eu dizer uma coisa, com todo cuidado, carinho, respeito e responsabilidade. Quando você peca, Deus não deixa de te amar, não. Deus continua te amando. E eu ainda ouso dizer que às vezes Deus ama de uma forma ainda mais específica aquela ovelha que se perdeu. Porque a Bíblia fala que às vezes o pastor deixa as 99 saradas, cuidadas, para ir atrás daquela que se perdeu do rebanho. Então a questão do pecado aqui
não é te fazer medo e dizer, cuidado que se você pecar, Deus vai te abandonar, Deus vai te deixar de te amar. Não, o problema do pecado na nossa vida é o preço que a gente paga, é o atraso que a gente vive. Quando a gente escolhe ser guiado pela nossa carne, ser guiado pelas pessoas, ser guiado pela alma, a gente simplesmente atrasa. Tem uma experiência que quem já me viu pregar algumas vezes, já deve ter me ouvido contar em algum lugar, que é uma experiência que eu sempre conto, que eu tento arrumar uma nova para explicar o que eu quero explicar, mas eu não consigo, essa é perfeita, que é a experiência que eu vivi quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, há muitos anos atrás. Eu fui para São Paulo, e eu chamei um grande amigo meu para ir, o Cairon. Meus amigos conhecem o Cairon, ele é muito amigo meu. E aí eu falei, Cairon, vá comigo, eu vou pregar em São Paulo. Enfim, resumindo, porque eu sei que o tempo é limitado, mas ele foi comigo. E aí eu fui pregar em São Paulo. Só que eu levei uma caixa de materiais, de CDs e DVDs, do tempo que ainda tinha material, saudades. E aí, quando eu fui lá pegar a caixa grande, porque eram muitos eventos que eu tinha para pregar em São Paulo, a caixa não chegou, diga misericórdia. Aí eu fui lá reclamar com a companhia descobriu que tinha ficado em Fortaleza, mas que eu não ficasse triste, porque ia vir um outro voo, e o outro voo ia trazer, que eu fosse buscar mais tarde. Falei, tá bom. Fui para casa, onde eu ia ficar hospedado, cheguei para a família lá, e falei assim, gente, mas eu preciso que vocês voltem comigo no aeroporto, tal hora, porque é a hora que o meu material chega. Ela falou, e a minha amiga falou, tá bom. Quando Sai, do Gago, quando deu a hora de ir buscar o material, aí eu cheguei para minha amiga e ela estava aperreada, falando assim, Samuca, eu não vou conseguir ir lá contigo agora, mas não tem problema não, tu vai no meu carro. Eu falei, minha irmã, não sei andar em São Paulo não, eu tenho medo de andar aqui nessa cidade. Eu vivo assistindo aqueles programas policial, que todo programa policial é na Praça da Sé de São Paulo, o povo desaparecido. E eu tinha aquele trauma de cearense na cidade grande, que eu ia me perder em São Paulo. Resumindo, ela falou assim, não menino, tem um negócio aí que tem no meu carro, chamado GPS. Irmão, eu não sou matuto não, mas isso faz uns 18 anos, 17 anos, uns 17, 18, enfim, faz muito tempo. E aí, eu virei e falei assim, mas o que é isso, minha irmã? Eu já ouvi falar, mas eu nunca usei não. Não, é um negócio que vai te dizer o lugar, dobra à direita, dobra à esquerda. Eu falei, minha irmã, tu não está vendo que um negócio desse não funciona? Tu não está vendo que um negócio desse não presta? E mal imaginávamos nós, que hoje em dia, né, o GPS era uma bobagem, ultrapassado. Resumindo, ela pegou, ligou o negócio para mim, perguntei pro Cairon se ele topava, e na hora, imagina, matuto igual a mim, cearense, doido para passear, que topava qualquer aventura. Resumindo, ele falou, na hora, Samuca, vamos, não tem problema não, nós estamos com Deus. Eu falei, tá bom. Resumindo, ela ligou o GPS, colocou o aeroporto. Meu irmão, eu fui dirigindo, tenso. O Cairon, esse meu amigo, com a máquina digital, vocês veem como é antigo. Ele com a máquina, aquelas máquinas, você lembra? Que todo mundo tinha uma máquina digital, todo mundo assim, né? A gente passa lá 10 vezes até a volta de Jesus, mas comprava. E aí ele com a máquina digital dele, tirando foto, diz do quê? Dos viadutos. Diga misericórdia, será que era matuto? Uns viadutos gigantes, quem não foi em São Paulo, não ria, porque você também vai se assustar. Porque eram viadutos enormes que tem lá. E ali ele emocionado, e eu dirigindo nervoso, e ele tirando foto, Samuca, olha o tamanho desse viaduto, tirando foto do viaduto. Eu olhava assim para ele, eu falava, meu Deus, mas é matuto. Enfim, eu olhando, procurando a placa, até que depois de 15 minutos, obedecendo o GPS, começou a aparecer nas placas aeroporto. E eu falei, rapaz, não é que funciona mesmo esse GPS, tá aí no meio. Aí eu comecei a relaxar. Quando começou a aparecer aeroporto, eu descansei. Eu falei, pronto, dá certo mesmo. Quando eu estou relaxado, a gente estava numa BR gigantesca, como é que chama lá? Eu quero falar tipo a avenida, que é grandona. Marginal, é isso mesmo. Estourado, viaja para lá direto. Aí aquelas marginal gigantescas. Quando de repente, meu amigo, eu estou lá, tinha que entrar à direita, e o Cairon fala, Samuca, olha para cá, para essa foto. E eu falei, não cara, ligeiro no instante. Resumindo, eu tirei o rosto assim rapidinho, para poder ele tirar a foto da gente, mostrando o viaduto atrás, ponto turístico. Nessa brincadeira, irmã gostou, nessa brincadeira, quando ele tirou a foto, eu passei a entrada. Quando eu passei a entrada, meu amigo,
Eu tirei do cão e eu botei nele. Na hora eu fiquei revoltado. Falei, endemoniado, como é que tu faz isso? E agora? E resumindo, esse GPS era antigo. Era daqueles que travava quando perdia o caminho. Hoje em dia não, ele recalcula rápido. Na época não, ele ficava 1 minuto e meio, 2 minutos. Quando o negócio travou, na mesma hora eu vi a cena, Deus e ele segurando cartaz no jornal, pedindo para alguém buscar a gente na Praça da Sé. Resumindo, meus irmãos, eu fiquei muito revoltado, eu fiquei muito chateado, nervoso, preocupado, estava anoitecendo, e eu falei, agora, meu Deus, tem misericórdia. Quando de repente, meu irmão, depois de 2 minutos de aflição, vem uma voz do GPS, que eu costumo dizer que era a voz do Espírito Santo, com uma mensagem de esperança, que dizia, recalculando o caminho. Quando falou recalculando o caminho, meu irmão, eu comecei a falar em línguas dentro do carro. O Cairo começou a dar glória e a chorar, emocionado. Resumindo, onde é que eu quero chegar? É que o negócio lá recalculou a rota, e para a glória de Deus, nos levou para o caminho certo. A gente conseguiu chegar, glória a Deus por isso. Só que tem um problema. Eu tive que abastecer o carro novamente, porque foram quilômetros de erro. Eu passei 20 e poucos minutos para conseguir um retorno. E além disso, eu perdi tempo, eu me atribulei e passei coisas desnecessárias. Você entendeu o que é que Deus quer falar com você através disso, né? Que existe na sua vida um GPS chamado Espírito Santo de Deus. Ele diz para você onde é que é para você entrar, de onde é que é para você sair, com quem é para você se relacionar, de quem é que você deve se afastar. E o problema é que a gente às vezes desobedece porque a gente é humano. E não é que Deus vai deixar de te amar, pelo contrário, quando você se arrepender, Ele é um Deus que está de braços abertos te esperando como um filho pródigo para você voltar para casa. Só que tem um detalhe: por mais que Ele restaure a tua vida e a graça abra um novo caminho, você vai sofrer e derramar lágrimas que você não precisava derramar. Você vai viver um atraso que você não precisava viver. Você vai pagar um preço que você não precisava pagar. E eu digo isso, meu irmão, porque eu não sou um pregadorzinho perfeito, um pastorzinho perfeito, não. Pelo contrário, eu sou um ser humano. E eu acho que é por isso que tanta gente me acompanha. Porque se tem uma coisa que eu nunca fiz questão, foi de pagar de santo, ou melhor, pagar de santarrão. Porque santo eu sou em Jesus. Mas pagar de santarrão como uma pessoa que nunca erra. Pelo contrário, eu errei tanto. E todo dia eu tenho que vigiar. Porque eu não sei você, meu irmão, mas se o Espírito Santo me deixa por 5 minutos, eu faço desgraça. Eu não sei você, mas se o Espírito Santo me larga por 5 minutos, numa confusão, misericórdia. Eu tenho um irmão gêmeo, que é uma bênção. Inclusive ele prega, cheio do Espírito Santo, mas tem uma personalidade terrível, tipo a minha. E eu e ele é uma bênção. André Vitor, não sei se vocês conhecem. Ele também tinha um programa de rádio, igual a mim, aqui na rádio. Então a gente acabou ficando conhecido junto. E nessa brincadeira, a gente é irmão desde que a gente nasceu. Você tem uma ideia, meu amigo? Eu não posso nem pregar e dizer, a gente nasceu só e vai morrer só. Nem isso eu posso dizer, porque eu já nasci acompanhado. Eu nasci, meu irmão, com as marcas no pescoço dele tentando me enforcar com cordão umbilical. Tô brincando. Mas o que eu sei é que eu e ele, a gente tem personalidade forte. E a gente às vezes, até hoje, ainda discute. Às vezes briga. A gente é irmão, é ser humano. E tem gente que fica escandalizado. Meu Deus, como é que pode um homem de Deus? Porque o que eu acho legal, sabe o que é? É que quando a gente se converte, meu irmão, a gente é perseguido nem que não queira. Você pode ver que quando você não era evangélico, ninguém se metia na tua vida, é assim ou não é? Agora tu aceita Jesus na tua casa, tu não tem mais nem direito de se estressar, não tem direito. Se alguém fizer um negócio errado com você em casa, e você levanta um pouquinho a voz, porque você é ser humano, aí você fala, quem pegou não sei o que meu? Aí a família toda vira a tonta e fala assim, e é porque é crente. Vai, evangélico. É assim ou não é? Na sua casa é assim também, lá em casa é assim.
É tanto que a minha mãe, quando ela ia apartar a briga minha com o André, ela falava: como é que pode 2 crentes? Aí eu virava para ele e falava assim: a senhora agradeça que eu sou crente, porque se eu não tivesse Jesus, o seu outro irmão, o seu outro filho já tinha partido. Brincadeiras à parte, eu estou brincando, mas é verdade. Eu estou querendo só dizer para você o seguinte: que esse ano, meu irmão, não é que você não vai passar por crises, não é que você não vai passar por dias difíceis, não é que você não vai passar por tentações, mas Deus me trouxe a esse lugar para dizer para você que você vai ser guiado pelo Espírito da verdade, que se você tropeçar, Ele vai te levantar rapidamente. Se você por acaso tomar um caminho errado, Ele vai te convencer, porque como eu amo o Espírito Santo, a Bíblia fala que é Ele quem convence o homem. Quantas vezes eu, como pastor ou como pregador, quis converter pessoas pela minha força? Quantas vezes você paga preço na sua família porque você quer converter o seu filho à força? Grita, bate. Samuel Wagner, eu devo obrigar meu filho a ir para a igreja? Eu concordo que quando ele é criança, adolescente, estiver debaixo da sua autoridade, tem que botar moral mesmo. Porque eu não sei você, meu irmão, eu sou a favor da criação da minha mãe. Porque eu vou lhe dizer, teve muita coisa que eu aprendi no que diz respeito a caráter, que não foi na igreja que eu aprendi, foi com meus pais. Tem gente que quer que o pastor eduque seus filhos. Meu amigo, o pastor está cuidando dos filhos dele, dos seus filhos, cuide de você. Ele é responsabilidade sua. Para de ficar terceirizando para os outros. Pastor, meu filho, meu querido, pastor, tio, avô, profeta, pode ajudar, pode dar um susto, pode entregar uns recados atribulados, para ele se converter, senão vai para a cadeira de roda. Mas uma coisa eu digo para você, é que converter, eu só conheço um que converte, é o Espírito Santo. Quantas vezes eu ia pregar em congresso de jovens, e eu me converti numa igreja bem religiosa, que tudo era pecado, uma igreja que eu usava 2 camisas, ninguém aguenta mais ouvir esse meu testemunho, ninguém aguenta mais ouvir, mas infelizmente eu sempre conto, que meu primeiro pastor, ele disse para mim que eu tinha que usar uma camisa branca por dentro da minha camisa social, no calor desgraçado de Fortaleza. Eu tinha 15 anos de idade, porque eu estava me tornando obreiro da igreja. Aí o pastor falou que para poder eu ser obreiro, subir no púlpito, eu tinha que usar 2 camisas, fora a gravata, fora o terno. E eu falei: pastor, mas é porque é tão quente. E ele falou: mas Jesus sofreu por nós. Aí eu, meu Deus, enfim, fui na C&A, comprei o kitzinho das camisas gola careca branca, para poder usar. Meu amigo, tudo era pecado, era cruel, o nível de religiosidade. E eu não estou aqui para dizer que você não deve se vestir assim, um assado. Até hoje, uma das minhas maiores agendas é em Assembleia de Deus, e eu prego de terno e gravata, porque eu respeito a doutrina da igreja. Eu não sou aqueles pastor revoltado, que chega querendo botar moral no pastor da própria igreja. Eu nem convidaria um tipo de pregador assim, porque uma pessoa que não usa uma gravata e um terno para honrar a doutrina de uma igreja, não entendeu nada sobre o evangelho de Jesus. Eu respeito. Agora, na minha vida pessoal, é que eu sou muito claro em ver o que a Bíblia fala, e a Bíblia não fala em momento nenhum sobre usos e costumes, do nível de que você precisa vestir uma farda, né? Claro que na minha igreja videira, por exemplo, os voluntários todos estão de roupa preta, para poder serem identificados na igreja. Mas o que eu estou querendo dizer é, pessoas se colocam doutrinas, como por exemplo, eu não vou aqui entrar no mérito, porque aqui não é culto de doutrina, é culto do fogo, é 12 dias por profético, mas só para poder eu terminar aqui meu exemplo, tem pessoas que transformam experiências pessoais em doutrinas. Fala que se a mulher pintar o cabelo vai para o inferno. Imagina se fosse mesmo. Não escapava uma. Tem algum aqui que o cabelo não é pintado? Nem luzes. Levanta a mão, quem nunca pintou o cabelo. Levanta a mão, levanta a mão. Tem muita gente aqui. Estarão na primeira fileira do céu, né?
Tô brincando, que conversa é essa, meu amigo? Você vai subir com o cabelo pintado, você vai subir se você quiser colocar o cabelo maior, você vai subir porque não é pelas suas obras, mas pelo sangue do Senhor Jesus que você é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é a religiosidade. Você tem uma ideia, o negócio pesou tanto que o pastor virou para mim e falou assim: meu filho, vem cá, peraí que não acabou a entrevista não. E eu falei: diga, pastor, você quer ser obreiro mesmo? Quero. Ele falou assim: pois como é que você dorme? E eu falei: meu Deus. Aí eu quis brincar, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho engraçado. Eu quis dizer, com os olhos. Mas aí, como ele era muito sério, eu falei: como, pastor? Não entendi a pergunta. Qual é o tipo de vestimenta? Aí eu virei para ele e falei: pastor, o meu quarto não tem ar-condicionado, eu durmo de ventilador, e ainda divido um quarto com aquele elemento bem ali, que era o André. Então eu durmo de bermuda curta e camiseta. Olha aí, eu ainda dormia, era muito vestido, não era não, igreja? Aí ele virou para mim e falou: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu virei e falei: não entendi, pastor. Ele falou assim: pois se você quiser ser obreiro, a partir de hoje você vai ter que dormir de calça social. E eu falei: pastor, o senhor está brincando comigo, né? Eu tenho um cara que estou brincando, menino. E eu falei: não acredito. Mas por que, pastor? Porque quando a trombeta tocar, você tem que estar arrumado para se encontrar com Cristo. Resumindo, meus irmãos, eu passei 5 ou foi 6 meses da minha vida dormindo de calça social, que a minha mãe, isso eu tinha 15 anos de idade, 15 anos eu tinha, e a minha mãe chegava na porta do meu quarto do André, porque o André também estava com calça social, ele também era obreiro. Irmãos, eu quase não conseguia dormir, o calor, as gotas de suor pingando na ponta da cama, e a minha mãe colocava a mão na cabeça, que a minha mãe até então não tinha aceitado a Jesus. A minha mãe botava a mão na cabeça e falava assim: meu Deus, que lavagem cerebral fizeram com meus filhos. Aí eu virava para ela e respondia o que todo pentecostal responde quando não tem resposta. Eu virava para ela e falava assim: mãe, não se meta que é mistério de Jeová. Eita glória. Enfim, gente, hoje eu conto rindo, mas na época foi prova, foi luta. Até que eu aprendi, meu irmão, que quem convence o homem, quem transforma o homem, quem converte o homem é o Espírito Santo. Quantas vezes eu queria colocar esse peso, esse jugo sobre os jovens que eu pregava. E eu conhecia várias moças que tinham 2 tipos de guarda-roupa: um guarda-roupa para ir para a igreja e outro guarda-roupa para ir para a faculdade. Você sabia que tem muita gente que vive essa vida dupla? Por quê? Porque não consegue assumir uma só identidade. Não adianta de nada. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: pergunte para o Espírito Santo tudo esse ano, até sobre a roupa que você veste. Quantas vezes os jovens chegavam para mim para poder pedir um conselho e falavam: Samuel Wagner, eu posso ir para uma festa secular? E aí eu ia lá explicar por A mais B que não era legal. Irmão, às vezes eu passava 1h30 orando com um infeliz, perdão da palavra, vocês vão já entender. Eu orava, eu chorava com ele, eu fazia tudo, eu passava 1 hora e pouco conversando para convencer o menino. Aí sabe o que acontece? No outro dia diz o quê? Ele ia para a festa do mesmo jeito. E aí foi quando eu percebi que não adianta você querer mudar uma pessoa pelo seu discurso. Quando eu comecei a ver que os jovens na minha igreja estavam me fazendo de besta, gastando minha saliva preciosa, eu comecei a responder diferente. Samuel Wagner, eu posso fazer isso? Eu andando na igreja eu respondia, eu nem parava para responder, para não dar cabimento para a conversa não se esticar. Eu falava: pergunta para o Espírito Santo. E até hoje eu falo isso para as pessoas: Samuel, eu posso isso? Pergunte para o Espírito Santo. Samuel, eu posso ir em um determinado lugar? Pergunte se o Espírito Santo entra com você. Porque, meu irmão, não estou aqui para pagar de santo mais uma vez. Eu já passei por experiências que foram até importantes eu passar, coisas que eu tive que viver na minha vida para perceber que a vontade de Deus de fato é boa, perfeita e agradável. E coisa boa é quando você chega em uma festa, em um ambiente que você era acostumado a ir, e o Espírito Santo entra dentro de você, começa a morar dentro de você.
Você vai lá e ninguém está te olhando, ninguém está te observando, você está sozinho, você vai lá. Isso acontece muito com o novo convertido, que tem 1 mês, 2 meses que se converteu. Aí uma amiga do mundo chama para ir lá, e a pessoa fala: eu vou só lá dar uma volta, não vai acontecer nada, ninguém vai saber. A pessoa vai lá, coloca a roupa da festa, chega na festa, passa 1 hora, vai pedir uma bebida, não consegue, pede uma água, começa a ver o povo botando boneco. Hoje em dia, glória a Deus, que nem festa está tendo mais, né? Mas na época que tinha, via o povo embriagado, via moça caindo no chão. Quando ela olhava aquilo ali, depois de 2 meses que ela tinha tido um encontro com Jesus, que o Espírito Santo estava habitando nela, ninguém estava lá, mas de repente, algo dentro dela falava algo que muitos aqui ouviram, quando tentaram voltar para onde o Senhor havia arrancado. Ela olhava para aquilo, sem ninguém precisar falar nada, e o Espírito Santo convencia, e ela falava a seguinte frase: o que é que eu estou fazendo aqui? Louvado seja o nome do Espírito Santo. Se você já passou por essa experiência, esse é um sinal que você nasceu de novo, que o Espírito Santo habita em você. Portanto, meu irmão, independente do que você vai passar, que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você não seja guiado pela voz da sua carne, que você não seja guiado pela voz das pessoas, que você não seja guiado pela voz do inimigo, mas que você seja guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu olho para a minha vida e para tudo que Deus tem feito, e eu vejo: meu Deus, se dependesse de mim, da minha força, da minha capacidade, da minha perfeição, isso não tinha acontecido. Mas pela graça do Espírito Santo, o Senhor tem feito isso. O Senhor tem feito isso, e o Senhor é bom. E é por isso que eu digo para você que está aqui nesse lugar: o Espírito Santo me levou a pregar essa mensagem dessa forma, porque Deus sabia que tinham pessoas que precisavam ouvir essa palavra passada dessa forma, para que você entenda que hoje eu não vim pregar para super-heróis, hoje eu não vim pregar para super-homem nem para mulher maravilha. No reino de Deus não existem super-heróis, só existe um herói que é digno de glória e de honra, e o nome dele é Jesus Cristo. Em uma dos seus sermões mais famosos, o sermão das bem-aventuranças, Jesus começou a classificar pessoas que eram bem-aventuradas, e uma das primeiras pessoas a quem Jesus se dirigiu foi: bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. A palavra pobreza nos remete a coisas ruins, e eu mesmo tinha dificuldade de entender o que era ser pobre de espírito. Eu falava: não, está repreendido, pobreza de todo nível, está queimado, toda miséria. Eu ficava sem entender: não, pobre de espírito não, já fui, agora sou mais não. E um dia, lendo a Bíblia, não pela minha inteligência, eu perguntei: Espírito Santo, eu sou muito incomodado com esse pobre de espírito, porque, Senhor, eu quero ser rico do espírito, eu quero ser bilionário do espírito. E ali Jesus me explicou, o Espírito Santo me explicou: meu irmão, a amizade boa que a gente pode ter na nossa vida é o Espírito Santo. Eu viro noite conversando com ele às vezes, e ele ri comigo, e ele me faz rir, porque ele é divertido. E ele naquele dia virou para mim e disse: filho, essa pobreza que Jesus falou não é o que você está pensando não. Pobreza de espírito é humildade, é reconhecimento que sem Jesus você não pode dar um passo, que você é fraco. Você pode ver as pessoas que sofreram as piores quedas, você vai ver algo em comum entre todas elas, é que o coração delas se exaltou momentos antes da queda. De todos os discípulos, 2 tiveram erros terríveis. O primeiro foi Judas, que traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o segundo, que fez algo não muito diferente. Sabe quem foi? Pedro. Todo Pedro é trabalhoso. Meu irmãozinho mais novo está ali, não me deixa mentir. O nome dele é Pedro. E o Pedro da Bíblia, ele era muito sincero, que é algo que eu admiro nele.
mas ao mesmo tempo ele era intenso, tanto para acertar quanto para errar. E entre tantas demonstrações, a gente já vai encerrar, quero encerrar com isso, entre tantas demonstrações da sua exaltação, em determinado momento, quando Jesus diz que ia para a cruz, a Bíblia fala que Pedro se levanta revoltado e diz: eu jamais te deixarei ir para a cruz, nunca farão isso contigo. Sabe quem é que estava falando? Um amigo íntimo de Jesus. Sabe quem é que estava falando com Jesus? Um dos discípulos mais próximos dele. Dos 3 amigos íntimos de Jesus, Pedro estava incluso, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia fala que, quando Pedro fala isso, Jesus, cheio do Espírito, vira para Pedro e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, às vezes tem conselhos de pessoas da sua família, pessoas que você tem como grandes amigos, mas que não são conselhos de Deus. A cena avança, Jesus então fala que vai para a cruz, que vai ser entregue, e ele ainda completa a revelação do futuro dizendo, como diz as Escrituras, era uma profecia de Isaías, séculos antes Isaías tinha profetizado, como diz as Escrituras, o pastor será ferido, e as ovelhas se dispersarão. Aí João, que era o que aparentemente mais amava, que colocava a cabeça no peito de Jesus, falou alguma coisa? Ficou calado, porque quem estava falando era Jesus. Jesus sabe o que ele fala, sabe ou não sabe, irmãos? Mas Pedro mais uma vez se manifesta, bate no peito. E o que eu acho legal é que gente orgulhosa, exaltada, ela nunca fala só de si, ela ainda queima os outros. Porque para uma pessoa orgulhosa, exaltada, não é só ela se exaltar, para ela se exaltar, ela tem que humilhar os outros. É tanto que você pode ver que gente exaltada tem poucos amigos, gente exaltada passa prova muita, vive no deserto. É triste ser exaltado. Eu oro para que o Espírito Santo traga humildade sobre o seu coração esse ano, ainda que você nem imagine, nem perceba que você é orgulhoso, que o Senhor te trate com amor, para que você não precise passar por isso. Pedro bate no peito e fala, sabe o que? De maneira nenhuma eu te deixarei, Jesus. E o que eu acho mais interessante é que sabe o que ele fala? Está na Bíblia, vai lá ver depois. Ele olha e fala, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Aí Jesus olhou para ele com aquele olhazinho de quem conhece o futuro e disse, Pedro, fica na tua, Pedro, porque antes que o galo cante, tu me negarás, não uma, mas 3 vezes. Pedro resistiu àquela palavra e saiu, cheio de coragem e marra. É tanto que quando foram prender Jesus, o doido puxou logo a espada. Todo Pedro é valente, puxou logo a espada, o bicho valente, queria logo matar, cortou a orelha do soldado. Jesus virou para ele e falou assim, rapaz, mas tu é trabalhoso, né? Rapaz, guarda essa espada, rapaz. Se Jesus fosse cearense, ele tinha dito, tchá quieta, macho, tá só me atrapalhando aqui no meu caminho. Jesus olha para ele e fala, se eu quisesse, isso, meu irmão, se eu fosse pregar a Bíblia aqui, a gente ficava até meia-noite e ninguém saía daqui hoje, porque eu amo pregar a Bíblia, eu sinto o Espírito Santo quando eu estou falando da palavra. Jesus olhou e falou, sabe o que para ele? Guarda a tua espada. Não sabes tu, que se eu pedisse, o Pai mandaria miríades de anjos para me proteger. Não são eles que vão me prender, Pedro, eu estou me entregando para a salvação de vocês. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, essa cena foi tão poderosa, já estou terminando, já estou acabando. Essa cena foi tão poderosa, que quando chegaram lá, que Judas falou que aquele que fosse Jesus ele ia beijar,
Quando está lá o soldado atrás, quem é Jesus, quem é Jesus? O povo pensando que Jesus ia correr com medo, covarde. Tem uma coisa que Jesus nunca foi covarde. A Bíblia fala que ele olha para os soldados assim, ó, de cabeça erguida, sem nenhuma arma. Jesus não tinha uma espada, mas era cheio do Espírito. Olharam para os discípulos, tudo informação. Jesus lá no meio deles, e o povo falou assim: quem é o Nazareno de vocês? Quem é Jesus? Eu imagino que se fosse aqui no mundo, né, a gente brincando, você fala: sou eu, para confundir o povo. Mas Jesus nem brincou. A Bíblia fala, olha que coisa poderosa, é o Jesus que você serve que eu estou falando. Jesus olhou para eles, deu um passo para frente e disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, a Bíblia fala que todos os soldados caíram em terra. Tamanho o poder e a glória de Deus que se manifestou naquele jardim. Os soldados não entenderam nada, se levantaram sem entender que terremoto foi aquele, e perguntaram de novo: quem é o Nazareno? E Jesus disse: sou eu. E eles caíram de novo. Aí Jesus parou a brincadeira, porque ele tinha muita coisa para fazer. Tá bom, já chega, sou eu, leva. Porque senão, meu irmão, ia ficar direto: cai, levanta, do poder de Jesus. Resumindo, Jesus foi preso, foi açoitado, e a história você já conhece. A Bíblia fala que ele negou Jesus 3 vezes, e na terceira vez, ele estava no pátio, onde Jesus havia sido lançado, e quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia fala que Jesus olhou nos olhos dele, e ele se retirou para chorar arrependido. A história continua, você conhece. Jesus morre, e 3 dias depois que Jesus morre, Judas já tinha se suicidado, e Pedro está desaparecido, arrependido amargamente. Até que as mulheres vão lá no sepulcro perfumar o corpo do defunto. Quando elas chegam lá, você conhece a história, a Bíblia fala que a pedra do sepulcro havia rolado. Elas desesperadas correram, falaram assim: quem levou o corpo do mestre? Quando elas estavam lá atribuladas, achando que tinha sido perseguição da oposição, que tinham levado o corpo de Jesus, a Bíblia diz que um homem assentado na pedra, com veste de relâmpago, olhou para ela e deu a seguinte mensagem, que é a mensagem que nos faz glorificar até hoje. Ele olhou para aquelas mulheres e disse: a melhor notícia de toda a história da humanidade, a melhor notícia não é que chegou vacina, a melhor notícia não é que o corona acabou, a melhor notícia não é sobre crise financeira, a melhor notícia é a que aquele anjo disse, quando ele olhou para elas e disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia dito. Aleluia. E a Bíblia fala que ali elas se atribularam, choraram, quando de repente um jardineiro apareceu para uma das Marias, e aquele jardineiro foi consolá-la, e quando ele falou com ela, ela reconheceu a sua voz, e ela olhou para o jardineiro e viu que era Jesus, e Jesus disse para ela a seguinte mensagem: Maria, avisa aos discípulos que eu ressuscitei, como eu havia dito, e avisa, essa parte eu amo, ela disse: avisa a Pedro e os demais que eu os encontrarei na Galileia. Quem foi o nome que ele falou? Pedro. Jesus não falou o nome de nenhum outro, nem de João. Jesus falou o nome de Pedro só. Olha que incrível. Logo fraco, logo pecador, logo covarde. E a Bíblia fala que ali Jesus se revela a Pedro. Resumindo, porque terminou já o tempo, fica de pé aí onde você está, para eu terminar já com você de pé, o pastor ficar em paz, perceber que eu terminei. Mas espera aí que eu não terminei ainda não. Fique em pé, fique em pé. Escuta, feche os seus olhos. Eu quero que você comece a imaginar a cena. Quando a Bíblia fala que Jesus teve um encontro com Pedro na praia, e naquele encontro, Pedro envergonhado e Jesus cheio de amor, olhou nos olhos dele, e eu imagino que Pedro estava querendo fugir da presença de Jesus, envergonhado, humilhado, pensando: ele não quer nem conversa mais comigo, ele nem me ama mais, ele não quer nem saber de mim. E ali Jesus olha para ele cheio de amor, e a Bíblia fala que então Jesus chega para Pedro
e diz a pergunta, a fatídica pergunta. Ele olha para ele e fala assim: Pedro, tem uma pergunta para te fazer. Pedro, tu me amas? E ali Pedro, ainda convicto, olhou e disse: eu te amo, mestre. Aí Jesus olhou para ele, respirou e perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? E ali Pedro ficou nervoso. Rapaz, ele não acreditou de primeira. Ele não está acreditando em mim não. Claro, eu fiz o que fiz, claro que ele não acredita em mim. Mas ele respondeu de novo: eu te amo, mestre. Aí Jesus então pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ali eu imagino que Pedro viveu meia hora, uma madrugada inteira em fração de segundo. Ele imaginou a cena dele negando Jesus. Ele imaginou tudo que ele fez de errado. E ele então desceu do pedestal, porque esse é o segredo para você que quer ser cheio do Espírito e guiado por Ele esse ano. Você vai ter que descer do pedestal, você vai ter que se humilhar, você vai ter que quebrar o seu eu, para ser dependente do Espírito esse ano. E então ele responde a resposta certa. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, tu o sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então olhou para ele e falou: agora você entendeu, agora você se humilhou. Eu sei que você me ama, e eu entrego a minha igreja para você cuidar. Jesus confiou a igreja dele para Pedro, porque Pedro viveu o apogeu e a exaltação. Pedro então se humilhou para depois ser cheio do Espírito Santo, de modo que quando aconteceu o derramar do Espírito em Pentecoste, que houve um tumulto em Jerusalém, e a Bíblia fala que estava todo mundo lá querendo saber o que estava acontecendo. Pedro, agora tomado de coragem, cheio do Espírito, subiu no palanque e começou a pregar. E ele disse: não vos assusteis, varões galileus, esses homens que vocês julgam estarem embriagados, estão apenas vivendo o que é o Nazareno que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Disse que iria acontecer. O que acabou de acontecer foi o derramado do Espírito Santo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia fala que em apenas uma pregação 3.000 almas se convertem. E talvez você está aí como eu, se perguntando: é muito 3, negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes, ganhou 3.000 almas, por que isso? Sabe por que o Espírito Santo fez com que Pedro ganhasse 3.000 almas na primeira pregação? Para devolver para Pedro a confiança, e para dizer para ele: filho, sem mim você erra 3 vezes, mas comigo você ganha 3.000 almas, porque o teu futuro será maior do que o teu passado, os teus acertos serão maiores do que os teus erros. O que eu vou fazer por você, a partir do momento que você for dependente de mim, é muito maior. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você comece a orar